Mateus, capítulo 11, uma passagem bem conhecida, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 11. Nós vamos ler também versículos conhecidos, versículo de número 28, 29 e 30. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Vai lá em Mateus, lá no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. Procure o capítulo 11. Nós vamos ler verso 28, 29 e 30. Uma fala de Jesus para as multidões que o seguiam. Acharam? Amém? Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém. Essa palavra você já ouviu algumas pregações aqui neste lugar, e mais uma vez, nós vamos ministrar o recado de Deus para a sua vida. Você que veio a primeira vez, e você que está acompanhando a gente aí nas últimas quintas, nós estamos na terceira quinta consecutiva falando sobre desintoxicação da alma, como viver equilibrado num mundo desequilibrado. Nós já falamos sobre alguns assuntos, pelo menos eu tinha separado em três tópicos. Então, na primeira mensagem, nós falamos sobre os 3 principais tópicos que eram: pare de ingerir lixo, palavras negativas, pensamentos negativos, sentimentos negativos, lixo da mídia, lixo da internet. Quer desintoxicar? Começa um detox aí, né? Começa a mudar aquilo que você deixa entrar no seu coração, na sua alma. Segunda coisa que nós falamos é sobre aproveitar bem cada momento da vida. Nós precisamos entender que as fases da vida passam muito rápido. Cada ano passa muito rápido e a gente não pode viver a vida atropeladamente, entristecido pelo passado, ansioso pelo futuro, mas esquecendo de viver o presente. Não podemos fazer isso. Aprenda a valorizar cada momento da sua vida. Terceira coisa que nós falamos, ainda na primeira mensagem, é: fuja de uma religiosidade barata e desenvolva um relacionamento sério com o seu Deus. Nada de misticismo, nada de superstição. Isso não preenche o vazio da alma. O que preenche o vazio da alma é um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus, e nós vamos enfatizar isso hoje para você. Na semana passada, nós falamos sobre mais 3 tópicos importantes nesse processo para viver em equilíbrio nos nossos dias. E nós falamos sobre evitar o pecado, que é um dos principais fatores do desequilíbrio. Obedeça a Deus, siga os caminhos de Deus. Afinal, Deus é o Criador da vida, Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Segunda coisa que nós falamos é: pratique a solitude e não a solidão. Pratique a solitude e não a solidão. Qual a diferença? A solitude é quando eu decido tirar um momento para mim, uma vez por dia, 15 minutos por dia que seja, ou uma vez por semana, para mim pensar na vida. É assim que eu consigo enxergar para onde que eu estou caminhando, é assim que eu consigo pensar melhor naquilo que está acontecendo. Às vezes você pratica a solitude sem saber e assimila aquele momento como algo muito bom, né? Provavelmente você, mulher, depois que você volta do salão de beleza, e as mulheres vão e gostam de ficar lá, né? Algumas ficam 3 horas, e gostam daquele momento. Claro, vai fazer bem, vai se sentir mais bonita, vai cuidar do cabelo, vai cuidar das unhas, né? Tem salão que as mulheres entram de um jeito e passam o dia lá esticada, e depois são transformadas. Isso é muito bom, mas naquele momento, às vezes sem ela perceber,
É aquele momento que ela descansa, não tem filho puxando na perna, né? Não tem marido ali enchendo o saco, né? Acalma tudo e ela está lá. Às vezes coloca a cabeça dentro do negócio que esquenta lá e fica horas ali, mas ela se sente bem. Está praticando a solitude, está ali pensando na vida, o coração vai se acalmando. A mesma coisa acontece com os homens, que vão pescar, e tem um monte que não pega nada, né? Mas gosta daquilo, fica lá. 2 horas segurando a varinha, mas um momento sozinho, ninguém falando, ninguém reclamando, é bom para ele. Nós precisamos desse momento. E se você ver os mandamentos, você vai ver que um deles é: guarde esse dia para você ter um momento com Deus, com a sua família, um momento de descanso. Nós precisamos de descanso. O próprio Deus, que não é limitado, Ele, depois de criar todas as coisas, descansou. Para deixar um exemplo para mim e para você, tenha um momento para você. Não se isolar do mundo em solidão, mas praticar a solitude. E nós falamos ainda na semana passada, não deixe a sua alma ser refém da circunstância. Todo dia vai ter alguém reclamando para você, todo dia vai ter uma notícia ruim. Tem gente que, né, nessa semana acordou angustiado, preocupado porque Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Deixa ele lá. Você não precisa viver estressado, angustiado, atemorizado aqui. Mas tem gente que é refém da circunstância. E como eu disse, todos os dias vai ter coisa ruim batendo na sua porta. Guarda o teu coração. Coloca um filtro aí diante dos teus olhos, dos seus ouvidos, e não deixe que essas coisas entrem no coração. Cuide de você. E hoje nós vamos continuar falando a respeito dessa desintoxicação da alma. O descanso que a nossa alma precisa, que só encontramos em Jesus. Nós vivemos numa sociedade tóxica. Vivemos numa sociedade o tempo todo cansada. Eu pergunto para vocês uma coisa. As drogas. Drogas são coisa boa ou coisa ruim? Hã? Alguém acha que droga é coisa boa? Alguém aqui não sabe que as drogas são ruins? Todos nós sabemos que drogas são ruins. Você já viu uma família melhorar, se amar mais, crescer mais, a partir do momento que a droga entrou? Você conhece? Me apresenta. Todos os casos que eu atendi, quando a droga entrou, a vida se torna uma droga também. A sociedade sabe que a droga é maligna. Agora, por que coisas assim acontecem? Mostra essas notícias, olha só. Brasil é o segundo consumidor mundial de cocaína e derivados, diz estudo. Tráfico aumenta 90% no Mato Grosso do Sul e apreende 21 toneladas de droga em julho. Alta no consumo de drogas sintéticas é sem precedentes, diz ONU. Moradores relatam aumento do tráfico e consumo de drogas na Paulista. Levantamento mostra que 370 mil pessoas usam crack no Brasil diariamente. Segundo pesquisa, 28 milhões têm algum parente dependente químico. Ok, pode tirar essas. Eu pergunto para você, que loucura é essa? Todo mundo sabe que droga faz mal, destrói, é prejudicial, mas por quê? Só aumenta o número de consumidores de droga. Por quê? O mundo está intoxicado, perdido, desesperado. As pessoas entram no mundo da droga achando: eu preciso encontrar alguma coisa que faça sentido, e vai lá. Sabe que faz mal, mas se envolve, cede, e acaba prejudicando mais a vida. Todo mundo que entra no meu escritório ouve algumas histórias, algumas ilustrações, e uma das que eu sempre faço é: quando a tempestade vem, levanta a poeira na sua vida, não tome atitude drástica. Se a poeira levantou, você não está enxergando mais nada, não saia correndo para um lado, porque você pode estar correndo rumo ao precipício. Então,
Espera a poeira abaixar para você ver qual é o caminho. Nós precisamos entender que a vida é mais ou menos assim. As pessoas estão com problema financeiro, problema em casa, problema no trabalho, problema com os filhos, e naquele desespero acabam correndo para qualquer lado. Por isso, o aumento do número de drogas. As pessoas não aguentam mais viver no meio da poeira, com aquela dor, com aquela angústia, sem saber o que fazer. Então eu preciso viver no mundo alienado, e acaba trazendo outros problemas para a vida, para a família, para dentro de casa. É por isso que nós precisamos olhar, ouvir e obedecer o que o autor da vida nos diz. E Jesus, há 2000 anos atrás, já vendo uma geração de pessoas cansadas, tomando atitudes erradas o tempo todo, ele diz bem claro: vinde a mim, todos os que estão cansados. Olha só, parece que a mensagem é para hoje, para 2016, porque a nossa geração está cansada. Geração sobrecarregada. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, vai colocando peso e daqui a pouco não aguenta mais. Desaba. Por quê? Quis levar coisas na vida que não era para levar. A primeira lição que eu gostaria de deixar hoje para você, para quem deseja viver uma vida equilibrada nesse mundo maluco, aonde as coisas erradas têm aumentado, aonde as pessoas na confusão e na angústia da vida vão para o caminho da droga, outros vão para o caminho da imoralidade. Eu estou muito angustiado, insatisfeito com a minha vida sexual, vai e adultera. Alguns vão praticar sexo em grupo, vão cair em orgia, mas o vazio não preenche. Alguns não, eu vou entrar numa rede para ganhar muito dinheiro, porque eu preciso disso. E as pessoas continuam equivocadas, porque a alma está cansada, a alma está sobrecarregada, e continuam investindo em coisas que não alimentam a alma. Dinheiro não entra na alma, carro novo não entra na alma, mulheres não entram na alma, homens não entram na alma, drogas não entram na alma. É preciso ouvir a proposta de Jesus, e ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Eu trouxe uma foto de um jugo para mostrar para vocês. Coloca para mim aí, Rafa. Um jugo é isso aqui. Isso é um jugo. Esse instrumento, geralmente de madeira, muito bem moldado, que vai ali nas costas dos bois. Para quê? Para facilitar o trabalho, para que eles consigam produzir mais, potencializa a força do boi, e claro, para não o machucar, não o ferir, com cordas, com correias, porque se fosse outra coisa, estaria ali rasgando a carne do boi. Então, se coloca um jugo. Jesus estava usando algo no cotidiano da sua época. As pessoas, todas elas, tinham seu animal de trabalho. E dentro do mundo religioso e filosófico, as pessoas usavam isso para os rabis e para os mestres. Quando falava sobre o jugo daquele rabino, estava falando sobre o conjunto de ensinos daquele rabino. Eu vou levar o jugo daquele rabino, ou seja, eu vou seguir os passos dele, eu quero seguir as pegadas dele, os ensinos dele fazem sentido para a minha vida, é isso que eu quero praticar. Por isso Jesus fala também do seu jugo. Jesus está falando dos seus ensinos, da sua maneira de viver. E olha só como é claro a proposta de Jesus. Está cansado? Está sobrecarregado? Começa a valorizar, a olhar os ensinos de Jesus. Começa a obedecer, a viver na prática da sua vida os ensinos de Jesus. Lá atrás, o profeta Jeremias, ele já tinha falado algo maravilhoso nesse sentido. Marca para depois você ler, Jeremias 17, versículos 7 e 8. Bendito é a pessoa cuja confiança está no Senhor,
cuja confiança nele está. Será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Essa árvore não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar frutos. Jesus, ele disse para mim e para você que no mundo nós vamos ter aflição. No mundo vai ter gente mentirosa, vai ter ladrão, vai ter enganador, vai ter caluniador, vai ter gente querendo puxar o nosso tapete, vai ter gente que vai nos ferir com palavras, vai ter gente que vai nos machucar. Mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o profeta já estava dizendo: quando nós alicerçamos a nossa vida em Deus, plantamos a nossa vida ao lado do ribeiro Deus, vai vir seca, vai vir um ano terrível, onde a maioria não vai produzir nada, mas quem está em Deus, até mesmo no ano da seca, vai frutificar. Essa é a proposta de Deus para mim e para você, e isso acontece quando nós obedecemos os seus mandamentos. Por isso, cuidado com o jugo que é proposto para você. Porque a imoralidade propõe um jugo, a televisão propõe um jugo, os amigos propõem um jugo, a ciência propõe um jugo, o governo propõe um jugo. O que você vai escolher sobre a sua vida? Algum jugo você vai ter que escolher. Escolha o jugo que Jesus te oferece. Esse se adequa perfeitamente à sua realidade. Desse você dá conta e não vai sair aí esmorecendo de não dar conta da vida. E daí vem aquele sentimento de culpa, de desespero, onde as coisas não fazem mais sentido. Por quê? O jugo que você está usando está muito longe daquele que o Senhor propõe para a sua vida. Então, tome o jugo de Jesus, obedeça aos mandamentos, aos ensinos de Jesus. Nós vamos ver também, ele dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Segunda coisa importante que eu gostaria que você registrasse na sua memória e no seu coração, para viver uma vida equilibrada nos nossos dias: construa uma vida com propósito. Construa uma vida com propósito, ou seja, há um propósito para você. O jugo, ele era colocado sobre os bois porque tinha um propósito de produção, de trabalho. As pessoas acham que, poxa, Jesus oferece descanso e alívio, uau, não vou fazer nada. O jugo tinha um propósito. Jesus diz: vinde a mim quem está cansado, quem está sobrecarregado, que eu vou dar para vocês algo para vocês trabalharem da maneira certa, para vocês irem no rumo certo, para vocês cumprirem o propósito da vida de vocês. Ei, eu sei que na nossa visão capitalista distorcida, parece que o sinônimo trabalho é opressor, mas não, o trabalho dignifica a pessoa. Quando isso foge do equilíbrio, daí sim se torna um estresse. Quando isso ocupa o trono do nosso coração, daí também sofre as consequências. Mas eu estou cansado de ouvir pessoas desempregadas dizendo: pastor, eu estou cansado de não fazer nada. O problema não está no trabalho, o problema está na maneira que se faz isso. Deus nos criou para um propósito, e você precisa entender isso e fazer a sua vida valer a pena. Você precisa entender e construir a sua vida embasada num propósito. Presta atenção na frase de um escritor que eu gosto muito de ler, chamado Rick Warren. E ele sempre foi conselheiro de grandes presidentes, ultimamente dos Estados Unidos, inclusive dos 2 últimos presidentes. Ele diz assim: o propósito de sua vida é muito maior que a sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo a sua felicidade. É muito maior que a sua família, a sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com o propósito dele e para cumprir os propósitos dele. Pastor, o meu propósito não é realização pessoal, aquela casa, mansão que eu sempre tenho, que eu tenho, ou a faculdade que eu sempre sonhei, a profissão que eu sempre sonhei. Esse não é o meu propósito de vida. Não deve ser o seu propósito de vida final.
as palavras de Jesus buscai, em primeiro lugar, reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, busque em Deus qual é o propósito da sua vida, e você vai ver que a vida faz sentido. Mas o que nós vemos as pessoas fazer? Em vez de construir um propósito de vida, algo que começa a mudar aqui dentro, de dentro para fora, caráter, princípios, valores, relacionamento com Deus, as pessoas fazem o inverso. As pessoas constroem os propósitos de vida de fora para dentro, externo, imagem, aparência. Olha o meu carrão, a minha casona, o meu corpão. Eu fico imaginando como será a velhice dessas mulheres frutas da televisão. É moda, né? Mulher melão, mulher melancia, mulher pera. Elas constroem a vida delas baseado na aparência. Uma aparência siliconada, e toda a existência delas está baseada ali, na opinião externa das pessoas, no tamanho do meu peito, no tamanho da minha bunda, no meu corpo. Só que, como você sabe a lei da gravidade, tudo cai. Um dia não vai ter mais as peras, né? Um dia a pele murcha, a gente envelhece. Essas mulheres construíram o seu mundo, o seu universo, baseado no que os outros pensam do seu corpo, vão ser rejeitadas, vão ser colocadas de lado, e ela vai ver que aquilo que ela construiu rui muito facilmente, porque não tem alicerce. A sociedade hoje prega isso. Construa uma imagem e está tudo bem. Faça o seu marketing pessoal baseado na aparência. É carrão, é casona, é mansão, é camisa de marca, é isso. E daí você vai ser valorizado. Não! Você deve olhar para dentro e ver que Deus já te valoriza. Deus já fez você de uma maneira única, especial. E a partir disso, você vai construindo a sua vida e se desenvolvendo. É interessante que, como a gente vê hoje, as pessoas sofrendo por não ter essa autenticidade, e daí escolhe caminhos errados para a vida. Eu estava ouvindo uma história esses dias, de um cara que destruiu a vida dele, mas tudo começou, porque ele queria impressionar os amigos com um carro novo. Então ele fez um empréstimo muito grande, um valor muito alto, para comprar um carro que chamaria a atenção, e na época era o carro. Só que fez parcelas que ele não conseguia pagar. Impressionou nos primeiros dias, mas os cobradores vieram na sua porta quando as parcelas não foram mais pagas. Perdeu o carro, aquilo gerou tanto estresse, porque o banco começou a cobrar os juros absurdos. E o que ele decidiu fazer? Não, eu já sei, eu vou para o exterior, ganhar dinheiro para pagar minha dívida, e daí depois eu volto. Fica 1 ano no exterior, longe da esposa, longe da família, acaba traindo a esposa, se envolvendo com outra mulher. A esposa descobre, deixa os filhos aqui no Brasil, vai para o exterior, para tentar restaurar o casamento, mas os filhos passam 2 anos aqui, sem os pais. Ela vai para lá e não consegue restaurar o casamento, os 2 voltam destruídos, com as dívidas muito maior. A casa falida, em todos os sentidos, espiritual, financeiro, emocional, tudo porque queria ser o que não era. O meu avô já dizia, né? Galinha que quer ser pato acaba morrendo afogado. E é uma verdade. Nós precisamos saber que Deus tem um propósito para a nossa vida, e vai muito além dos propósitos desse mundo para nós. O que Deus deseja, a vida em abundância para cada um de nós, não fala de dinheiro no bolso, não fala de aparência, roupa de marca ou status profissional. Fala de paz no coração, de mesmo numa casinha simples ao redor da mesa, poder ver o brilho no olhar dos filhos, sorrir junto com a família, ter momento de qualidades com ele. Esse é o desejo de Deus. Quer fugir de toda essa toxina maligna que o mundo tenta colocar dentro de você?
tome o jugo do Senhor, obedeça a Ele e construa uma vida com propósitos, baseado nos propósitos de Deus para a sua vida. Ok, pastor, quando nós falamos então de tomar o jugo do Senhor, quais são o principal mandamento de Deus? E você sabe. Quando pediram para Jesus, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? O que ele disse? Você conhece? Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo, como a ti mesmo. A última imagem é uma palavra. Em vez de viver em amargura, troque o G pelo C. E saiba que amar cura. Amar cura. É você deixar o seu coração inflamar pelo amor. Colocar os princípios da vida na ordem certa. E praticar isso todos os dias, olhando o exemplo que Deus deixou para nós. Primeira coisa que a gente precisa entender, e está na fala de Jesus, ele disse que nós devemos amar o nosso próximo como? A nós mesmos. E aí você precisa aprender a se amar, aprender a se conhecer e gostar de você. Gente, você conhece alguém que não se ama? Você se ama? Essa semana eu atendi 2 adolescentes, de 13 e de 16 anos, no meu gabinete. As 2 passando por um problema de início de depressão, uma delas com o pulso cortado, porque já tentou tirar a vida. As 2 com um discurso muito parecido. As 2 muito bonitas, mas elas não se achavam bonitas. Não se viam como gente de valor, não achando sentido na vida, nem um propósito no mundo. E daí eu comecei a perguntar para elas, você não se acha fisicamente bonita? Não, não me acho. Quem é bonita para você? E daí começa a citar nome de atrizes, de modelos, ou seja, entrou no sistema mundano, entrou na lógica secular, onde maqueiam-se tudo para vender produtos, para gerar uma imagem, constrói a vida na imagem, e os nossos adolescentes estão entrando por esse caminho. Nós precisamos aprender a nos amar, nos conhecer, gostar de nós, e quem se ama, como eu disse, não fica ingerindo lixo. Se alguém te joga para baixo, quando você está em Deus, pertinho do ribeirão Deus, você sabe que as suas folhas vão ser verdes, porque você não está enraizado na opinião alheia, no que os outros vão pensar de você. Você sabe quem é. Nós precisamos entender que a partir do momento que eu me amo, é muito mais fácil amar o próximo. Quem não se ama não vai conseguir amar o próximo plenamente. Agora, quando eu me amo, e não estou falando aqui de ser egoísta consigo mesmo, estou falando de você saber quem você é em Deus, de você saber se conhecer, se cuidar, o que te agrada, o que não te agrada, o que te faz mal, evitar essas coisas que prejudicam você, cuidar do teu coração porque você se ama. A partir disso, pode também amar as outras pessoas, e começa no círculo familiar, começa dentro da própria casa. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Se ame, ama o teu papai, ama a tua mamãe, ame os teus filhos, dê carinho, dê abraço. Esses dias, não sei qual obreiro que me mandou aqui um videozinho sobre o poder do abraço, cientificamente testado, tantos benefícios que traz para o dia. Um abraço de qualidade, apertadinho, faz bem. Aquela menina de 16 anos, chorando na minha frente, ela disse: meu pai não me abraça, meu pai não me beija. Eu falei: isso é essa semana? Ela disse: não, sempre. Ele nunca me abraça, ele nunca me beija, ele só me critica. Eu tiro notas boas, mas eu só recebo crítica. O desespero dela está evidenciado numa família que perdeu a noção dos princípios do Senhor.
E isso gera consequências drásticas, a ponto de uma menina de 16 anos não ver mais sentido na vida e querer o suicídio. Absurdos que nós estamos vivendo. E daí, nós precisamos cuidar, e eu falei que ia falar sobre esse assunto, com as amizades tóxicas. Porque nós devemos amar gente, porque amar cura. Mas cuide com quem você faz aliança. Cuide para quem você abre o coração. Porque tem pessoas que quando entram na sua vida, destrói a tua família e destrói a sua vida. A Bíblia conta a história de um dos filhos do grande rei Davi, um moço chamado Amnon. Esse moço, filho do rei, se apaixona pela sua meia-irmã, uma moça chamada Tamar. E ele tinha um amigo chamado Jonadab, amizade tóxica. Na dúvida, o que eu faço com esse sentimento? Caramba, é minha meia-irmã. Diz, cara, tu é o filho do rei Davi, meu. Faça o que você quiser. Faz o seguinte, finge que está doente, pede para o teu pai mandar ela vir preparar uma sopa para você, e quando vir você faz com ela o que quiser. E aquele homem, aquele jovem, ele estupra a sua irmã, e depois a despreza. Isso entra algo terrível na família, porque ela tinha um irmão de sangue que o mata, e aquele jovem acabou morto, porque ouviu uma influência tóxica. Tem pessoas que vão te ensinar a fazer o mal. Essa moça de 16 anos, ela falou para mim, na internet, amigos virtuais, me ensinaram a me suicidar. E disseram que eu podia começar a cortar os pulsos, que isso iria fazer com que eu extravasasse a dor do meu coração. Até o ponto, se eu quisesse, cortasse mais profundo, para assim eu ir morrendo aos poucos. Amigos, se você pegar os mendigos da rua, que são dependentes do álcool, pergunta, quem que foi que ofereceu o primeiro copo, o primeiro gole? Alguém que é dependente químico, quem que foi que ofereceu a primeira picada, o primeiro baseado? E você vai ver, cercado de amizades tóxicas. A menina de 13 anos falou para mim, eu era bebê e queria me guardar para uma pessoa que eu amasse, que eu tivesse algum sentimento, mas minha amiga pegou tanto no meu pé, que eu fiquei com gente com quem eu não gostava. E isso me dá nojo. Amizades tóxicas prejudicando. Então, cuidado, quando alguém chega para você e diz, cara, tua esposa não vale nada, manda embora mesmo, teu marido não vale nada, trai ele, esquece teu filho, esquece teu pai, olha o que teu pai e tua mãe fizeram, esquece isso. E daí, a gente até cientificamente vê, a psicologia mostra, que por mais que a pessoa tenta se desvincular da família, ela não consegue. E nós vamos ver pessoas vivendo 10, 20, 30 anos com uma culpa imensa no coração, porque lá atrás, quando era jovem, tomou uma decisão errada de abrir mão da sua família e nunca mais dormiu em paz. Aqui na nossa igreja teve um homem que se converteu e fazia anos que ele não falava com seu irmão. Não sei se era 22 ou 23 anos. Haviam brigado quando eram jovens. Ele tomou a decisão, nunca mais eu vou olhar no olho desse cara. Para mim, ele morreu. Só que ele vivia debaixo de uma culpa opressora, já trazendo problemas para a sua saúde física, problemas psíquicos se somatizando no corpo. O evangelho entrou. Ele decidiu tomar o jugo de Jesus em lágrimas, se ajoelhou aqui na frente, e daí ele entendeu uma das propostas de Jesus: perdoa aqueles que vos ofenderam. Certo dia ele liga para o irmão dele e diz, eu estou indo aí. Pega o carro, sai daqui de Menal, vai até Curitiba, e lá na casa do irmão se abraçam, choram, se reconciliam, e um peso que o oprimia durante anos sai das suas costas. Por quê? Resolveu tomar o jugo de Jesus e colocar nele. Amar cura.
Fuja das alianças perigosas, mas se entregue, abrace, ame, perdoe aquele que você precisa. O mundo diz: não dá o braço a torcer, você tinha razão. Mas o jugo de Jesus, que é bem diferente, às vezes parece loucura, é suave, é doce, a gente dá conta de levar. Se coloque em pé nesse momento. Eu falei que nós íamos fazer uma oração especial agora. A maioria de vocês estão 3 quintas-feiras ouvindo sobre atitudes que precisam tomar para viver melhor. E você que ouviu essa palavra e você está disposto a não mais ceder ao desequilíbrio desse mundo na sua vida, a você que está disposto a não mais permitir que as toxinas da nossa geração venham ter lugar na sua vida, eu queria que você viesse aqui na frente. Nós vamos orar nesse momento pela sua vida, porque eu sei que novas histórias começam hoje, aqui neste lugar. Aleluia. Seja autêntico, seja verdadeiro consigo mesmo. Você está aí ouvindo a voz do Espírito Santo. Só não endureça o teu coração. Mas se Deus está falando contigo, venha. Porque o fato de você vir aqui na frente, você está dizendo: Deus, eu quero mudança sim. Eu preciso. Aleluia. 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 Novos ciclos se iniciando na vida de muitas pessoas. Aleluia. Não mais escravo de amargura, não mais escravo de vício, não mais escravos de sentimento prejudicial. Nova vida, nova vida, nova vida. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero que você já comece a falar com esse teu Deus. Fala para Ele. O que precisa mudar aí? Qual parte desse coração que ainda está sujo, que precisa ser aliviado? Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Ele não é um pai que despreza o filho, mas abraça, limpa e coloca no lugar novamente. E com a restauração que vocês terão, vocês conseguirão frutificar, ser abençoado. Você que está no banco, estenda a sua mão para cá. Deus, mais uma vez a tua palavra foi pregada aqui neste lugar. E vidas, Senhor, reconhece que estão cansadas, sobrecarregadas e não querem mais viver debaixo desse fardo, dessa opressão, usando um jugo que não dá certo, que só tem trazido frustração. Mas como é bom saber que Deus se encarnou, veio viver a nossa vida e mostrar como nós devemos viver, para que essa vida valha a pena. Tu conheces cada coração e Tu sabes, Senhor, o que está acontecendo, Senhor, na mente de cada um aqui. Pessoas que fizeram escolhas erradas, tomaram, Senhor, caminhos incertos, mas se arrependeram e hoje reconhecem que precisam da Tua graça, do Teu renovo, recomeçar em Ti. Abençoa, Senhor, ministra a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor. Ministra, Senhor, a esperança que eles precisam ter, e que realmente um novo ciclo se inicie, Senhor, na vida dos Teus filhos, um ciclo de vitória, um
ciclo de bênção, um ciclo de paz, um ciclo de alegria, um ciclo onde a gente dá conta do fardo da vida. Abençoe os teus filhos, Senhor, e que a tua graça seja intensa, que a sua graça, Senhor, realmente venha gerar a vida que eles precisam ter. Encha-os do teu Espírito Santo, e que o mal termine, Senhor, a tua ação na vida dos teus filhos hoje, agora, em nome de Jesus. Amém. Esperança que eles precisam ter, e que realmente um novo ciclo se inicie, Senhor, na vida dos teus filhos, prejudicando um ciclo de vitória, um ciclo de bênção,